Olá, pessoal! Aqui é a professora Janiele Rodrigues. Eu venho aqui gravar mais uma videoaula e espero que juntos possamos aprender um pouco mais dos conhecimentos matemáticos. Então, nesta videoaula, a gente vai aprender sobre proporcionalidade direta e proporcionalidade inversa entre duas grandezas. E aí, para que a gente possa compreender, ao comparar duas grandezas, quando é que elas são diretamente proporcionais ou quando que elas são inversamente proporcionais, eu trouxe aqui duas situações de aprendizagem para melhor compreensão. Então, a primeira situação diz o seguinte: Gabriel percebeu que a torneira da cozinha estava vazando. Veja o que ele observou. Então, supomos que Gabriel pegou um recipiente graduado e, depois de um tempo, olha o que ele verificou. Então, notou aqui uma tabela e a gente vai fazer a observação e comparação entre essas duas grandezas, que são o tempo em minutos e a grandeza volume de água em mililitros. Vamos comparar. Se essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. Para isso, é necessário que a gente observe o que ocorreu aqui durante esse tempo e o quanto que foi desperdiçado em mililitros de água, certo? Então, a gente tem aqui, em um tempo de 1 minuto, foram desperdiçados 5 mililitros de água. Quando o tempo passou a ser 2 minutos, foram desperdiçados 10 mililitros de água. Num tempo de 3 minutos, 15 mililitros. Num tempo de 4 minutos, 20 mililitros de água desperdiçado. E num tempo de 5 minutos, 25 mililitros de água desperdiçado. Então, podemos concluir o seguinte, que aqui, ao analisar essas duas grandezas, tempo e volume de água, à medida que dobrou aqui o tempo de 1 minuto para 2 minutos, o que foi que ocorreu com o volume de água desperdiçado? Passou de 5 para 10 minutos. Então, verifique que essa grandeza também variou dobrando de 5 para 10. À medida que o tempo em minutos passou de 1 minuto para 3 minutos, olha o que ocorreu com o volume de água desperdiçado. De 5 passou para 15 mililitros de água desperdiçado. Então, veja, nós temos aqui o tempo sendo triplicado e o volume de água sendo também triplicado, né? O triplo de 5 equivale a 15. À medida que o tempo em minutos quadruplicou de 1 aqui para 4 minutos, olha o que ocorreu com o volume de água desperdiçado. De 5 passou para 20 mililitros de água desperdiçado. Também quadruplicou. Se a gente continuar observando, a gente vai observar que essa variação, ela vai ocorrer sempre na mesma proporção, certo? Então, à medida que o tempo ele variar dobrando ou triplicando e assim segue, o volume de água desperdiçado também vai variar, dobrando, triplicando e assim sucessivamente, certo? Então, quando comparando aqui duas grandezas, no caso, grandeza tempo e a grandeza volume de água desperdiçado, a gente observa que elas são grandezas diretamente proporcionais. Isso porque ambas, ao variarem, aumentando, é na mesma razão de proporcionalidade, certo? Aí agora eu trouxe uma outra situação de aprendizagem para a gente discutir e tentar compreender. Vejam o seguinte: suponha que em uma doceria, um funcionário faça certa quantidade de bolos em 6 horas. Com a proximidade das festas de fim de ano, o proprietário da doceria precisa produzir a mesma quantidade de bolos em um tempo menor. Então, o que a gente observa aqui nessa primeira situação proposta? Que o proprietário, ele quer produzir a mesma quantidade de bolo, não vai alterar essa quantidade. Mas o que ocorre? Ele quer que essa produção seja em um tempo menor. E, para isso, ele aumenta a quantidade de funcionário com igual produtividade e trabalhando nas mesmas condições, conforme a necessidade. Então, veja, aqui nós temos uma tabela
os dados distribuídos. Veja a relação entre o número de funcionários e o tempo gasto para a produção desses bolos. Então, nós temos o seguinte, aqui os dados na tabela aqui organizado. Número de funcionários sendo comparado com o tempo que é gasto para produzir essa X quantidade de bolos em horas, certo? Então, pessoal, quando esse proprietário só tinha apenas um funcionário, a produção de bolos, ou melhor, o tempo gasto para produzir X quantidade de bolos era 6 horas, certo? Quando esse proprietário aumentou o número de funcionários de 1 para 2, no caso aqui ele dobrou a quantidade de funcionários, olha o que ocorreu com o tempo gasto para produzir aquela X quantidade de bolos. Foi reduzido pela metade. E aqui, ó, 2 funcionários produziram em 3 horas, certo? Então, agora vamos observar o seguinte. De 1 aqui, quando aumentou para 3 funcionários, ou seja, triplicou aqui a quantidade de funcionários. O tempo gasto para produzir essa quantidade de bolo foi reduzido a terça parte, certo? Da mesma forma aqui, ó, porque 6 passou de 6 para 2, né? Então, a terça parte, 6 dividido por 3, 2. Quando o número de funcionários aumentou de 1 para 4 funcionários, né, no caso, quadruplicou 4 vezes a quantidade de funcionários que tinha inicialmente, olha o que ocorreu com o tempo gasto aqui em horas para produzir. De 6 passou para 1,5 hora. Então, a gente tem que foi reduzida a quarta parte. Observe o seguinte, que ao comparar essas duas grandezas, número de funcionários e a grandeza tempo em hora, à medida que o número de funcionários aumenta aqui, no caso, dobra, o que ocorre com o tempo gasto em horas? É reduzido à metade. Observem aí as operações inversas, né? Dobrou aqui, a comparação desses dois valores, foi reduzido à metade esses outros dois valores, que é justamente a operação inversa, né? Então, a razão de proporcionalidade é inversa. À medida que dobra, os outros dois valores são reduzidos pela metade. À medida que triplica esses dois valores aqui, esses outros dois valores, que no caso é o tempo em hora, é reduzido à terça parte, né? Operação inversa. Então, o que a gente pode concluir? Que essas duas grandezas aqui, ao serem comparadas, a grandeza, número de funcionários e o tempo em horas, elas são inversamente proporcionais. Isso porque, à medida que o número de funcionários aumenta, o tempo em hora é reduzido ali com a razão de proporcionalidade sendo inversa. Ok, pessoal? Então, é isso por enquanto. Eu espero que vocês tenham compreendido. Até a nossa próxima videoaula.